compreensão leitora e análise linguística semiótica. Olá, turma! Hoje a nossa aula será desenvolvida através das atividades com os descritores D27, D28 e D29. Vamos iniciar com o descritor 27. Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Gente, vamos analisar a imagem. Além de vocês analisar a imagem, vocês vão ler e interpretar a fala do personagem. Vamos ver a pergunta relacionada? Nesta tarde, o autor usa 3 pontos de exclamação na fala do personagem para reforçar o sentido de. Gente, aqui, além de você interpretar a imagem, você também vai ter que ver a fala do personagem e analisar a pergunta e ver qual das alternativas vai combinar com a pergunta. Qual será a intenção do autor? Vamos ver qual dessas alternativas aqui vai combinar com a intenção do autor. Será que a alternativa A B, a C ou a D? Você vai analisar e fazer a pergunta com a alternativa certa em seu caderno. Atenção, certo? Vamos agora para a próxima pergunta. Você vai ter esse pequeno texto. Vai ler com bastante atenção, compreender qual é o assunto do texto e, em seguida, responder essa seguinte pergunta. No trecho, estou entregue às baratas. As aspas servem para dizer que o Joaquim se sente. Como será que Joaquim se sente? Você vai ler as alternativas e vai escolher qual das alternativas vai combinar com o sentimento de Joaquim com base no texto. Será que a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C ou a alternativa D? Faça no seu caderno. Texto banquete. Você vai ler e analisar e ver a seguinte pergunta. No trecho, você quer jantar comigo? O ponto de interrogação serve para. Você vai analisar as alternativas e ver qual vai combinar com a pergunta. Você quer jantar comigo? O que essa pergunta quer dizer? Qual da alternativa vai ser a resposta para essa pergunta? Certo? Observe com bastante atenção e concentração para que a sua atividade seja um verdadeiro sucesso. Ok? Próximo descritor do dia, reconhecer efeito de humor e de ironia. Descritor 28. Vamos analisar e ver o que esse descritor vai lhe pedir com base na leitura dos textos. Atenção e concentração, certo? Você vai ter um texto para você ler e analisar que tem como título Sorvete de Azeitona. Aí você vai ler com calma, concentração, e vai descobrir o que o texto está nos mostrando, o que o texto está falando, certo? E em seguida vai escolher a alternativa que mais combinar com o assunto do texto, ok? Já que o texto quer saber o que torna ele engraçado. Esse texto é engraçado por quê? Aí você vai ter 4 alternativas, apenas uma delas é a correta. Faça com bastante atenção, para assim você identificar a resposta certa e fazer ela em seu caderno. Segundo texto do descritor 28, você vai ter essa tirinha e na tirinha você vai ver o que foi engraçado com base na leitura e observe também a imagem, a cara dos personagens, para assim você ver o que está acontecendo, além de ler o que está acontecendo com base na imagem,
certo? Então, atenção, para assim você identificar. Veja agora as alternativas relacionadas à pergunta e escolha a correta com base na imagem que você viu na tirinha e a leitura que você fez dos balões presentes na tirinha, certo? Próximo texto, o remédio. Você vai ler esse texto e em seguida você vai responder a pergunta relacionada ao texto. Que é você saber o que torna o texto engraçado, que é o humor, e o que é irônico no texto, que é a ironia. Ok? Então veja a pergunta. Há um traço de humor no seguinte trecho. O que é trecho? O pedacinho do texto. Aí você vai ler as alternativas e vai escrevê-la em seu caderno, somente a alternativa correta. Por isso, leia com calma, concentrado, sem pressa, certo? E assim, com certeza, a sua atividade será um verdadeiro sucesso. Agora nós vamos para o último descritor do dia, que é o D29. Identificar os níveis de linguagem e ou as imagens linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor, certo? Agora veja, turma, um texto relacionado ao descritor 29, onde você vai ter que ler, compreender o que o texto está falando, né? Leia com bastante atenção, leia mais de uma vez o texto, para assim você localizar quem é os personagens, o que esse personagem está fazendo dentro desse texto, né? E em seguida você encontrar a resposta correta para a pergunta do descritor D29, ok? Então, após uma leitura concentrada do texto, a gente vai analisar a pergunta do D29. Vamos ver qual será essa pergunta. Após a leitura do texto, agora responda em seu caderno a pergunta do texto e escolha a alternativa correta relacionada a essa pergunta. Faça com concentração e assim sua atividade será um verdadeiro sucesso. Abraço e até a nossa próxima aula.